Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live. Hoje, 1º de outubro, né? 1º de outubro de 2020. Primeiro mês do último trimestre do ano. Veja a importância desse mês de outubro, né? Ele é um fator decisivo para os negócios, para as empresas, para as organizações. Então, estamos aí iniciando a nossa live. Dentro de mais alguns instantes, entrei um pouco mais antecipado aí da programação, para que a gente possa melhor, né, trabalhar, né? Hoje, seja bem-vinda, Tarla. Satisfação em tê-la conosco aqui. O sinal tá legal, marque aí, dê o seu ok se estiver recebendo bem o nosso sinal, se está tudo legal. Vamos estar hoje recebendo o nosso convidado, que é um executivo de classe nacional, né? O Zé Alves Monte, um profissional extremamente experiente, vivido, e vamos estar dando continuidade à nossa programação de trabalho em cima da... Obrigado, Tala, obrigado. Em cima da liderança protagonista, né? O líder protagonista, a palavra protagonismo, né? Essa é uma palavra de formação grega, né? Proto significa principal e agon significa lutador, portanto é o principal lutador, né? O protagonista é o principal lutador, é aquele que faz a diferença, né? Faz a diferença. Jéssica Monte, seja bem-vinda. E as lideranças protagonistas precisam estar nas empresas. Os empresários querem profissionais protagonistas, né? E eles não precisam ser só os executivos, não. Os colaboradores também precisam ser protagonistas das suas áreas em questão, né? Então o protagonismo é um assunto extremamente vigente nesse momento, e os empresários querem, precisam, necessitam de lideranças nas suas empresas protagonistas. E quando o mercado não oferece esses líderes protagonistas, as empresas têm que formar, têm que preparar esses protagonistas. Seja bem-vinda, Ju Monte, a Poena também, Alencar, seja bem-vindo. A necessidade da empresa em ter lideranças, ela vai desde o momento da sua formação, né? Seja bem-vinda, Dulce. Desde o momento da formação do líder protagonista até a ter a oportunidade de capturar, né, do mercado lideranças para assumir as coordenações ou assumir a gerência das empresas ou os cargos de direção e CFO, CEO, né, dentro das organizações, ou CEO, ou a linha de ação, né, dentro das empresas, a sopinha de letras dos cargos estratégicos para falar sobre o diretor-presidente, o diretor financeiro, o diretor de operações, né, o diretor comercial, o diretor de TI, enfim, todos eles precisam ser protagonistas. Então, todo e qualquer profissional da sua empresa, da sua organização, precisa liderar o movimento, precisa liderar a atividade, precisa ser uma pessoa transformadora. Em primeiro lugar, transformadora de si mesmo, né? Das suas ações, ser uma pessoa melhor. Então, para você ser uma pessoa melhor, você precisa tomar decisões, né? O milho da pipoca é um exemplo muito típico, né? A transformação inicia de dentro para fora. Então, a força da pressão, o calor e a pressão faz com que aquele milho exploda e surge a flor do milho, né? Surge aquela coisa saborosa que é uma pipoca com um salzinho rosa, né? Maravilhosa, quando a pipoca é feita na manteiga, aí é que fica divino. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Bota o sinalzinho aí de ok, não deixe de curtir, de compartilhar nosso trabalho. De manhã a gente tem feito o café da manhã, né? Um bom dia com Fernando Caldas. Esse bom dia com Fernando Caldas ele tem sido pela manhã, e na parte da tarde, às 17 horas, temos realizado o coach executivo, né? Com a série de... Obrigado, Dulce. Ana, como vai você? Faz tempo que não lhe vejo, satisfação em vê-la, viu? Na oportunidade, estamos trabalhando no coach executivo com a série sobre controladoria, um assunto técnico.
é extremamente técnico, mas é extremamente importante, tá certo? Que vocês tenham uma visão de como implantar uma controladoria na sua empresa, na sua organização. E nós já navegamos em várias áreas da controladoria e agora nós estamos falando do planejamento estratégico, da área de planejamento e orçamento. Então essas áreas da controladoria têm sido o espaço que temos utilizado para poder trazer a conhecimento do público, né, de toda a visão e da importância do que é que tem que ter numa controladoria. E você quer implantar uma na sua empresa? Você está aí nos assistindo? Quer implantar uma? Leve o seu pai, a sua organização, ou você como profissional da área de uma controladoria. Assista as lives anteriores, não deixe de assistir, porque lá estamos tratando de vários assuntos. Mas o primeiro assunto mais importante que a gente fala e se refere, conversando com você, frente a frente, num coach, bem presencial, mas é interessante. Eu vejo tanta gente participando, mas você só está me vendo, né? Então é uma conversa pessoal, uma conversa só com você. Lá nós estamos tratando do lado humano, do lado pessoal, né? E eu tenho convidado todos a fazerem a régua do tempo, a sua régua do tempo. Faça a sua régua do tempo. Nosso convidado está chegando, José Alves Montes está chegando, para que a gente possa iniciar a nossa live. E eu quero colocar para vocês a importância de você preencher a sua régua do tempo, para você refletir um pouco, né? Quanto tempo você tem gasto com você, fazendo coisas que agregam valor, porque você pode fazer muita coisa para você, mas não fazer assuntos que agreguem, né? Operações que agreguem valor. E a importância de avaliar o que você grande é muito importante. Então, faça a régua do tempo, não deixe de realizar a sua régua do tempo e mande para mim. Mande para mim no e-mail fcaldas@100%, @100%.srv.br, para que a gente possa avaliar todo o trabalho das atividades que você tem desenvolvido e o que essas atividades representam em relação a você, em relação a seus superiores, a seus iguais e aos seus colaboradores. Então, a régua do tempo é fundamental, não deixe de fazer. Mas agora nós temos o prazer de receber o nosso amigo José Alves Montes. Até que enfim, Zé Alves, a sua agenda não permitiu que a gente fizesse uma live logo cedo, logo no início, mas agora estamos tendo o prazer de lhe receber, de estar aqui conosco. Como vai você, Alves? Olá, Fernando Caldas, tudo bem? O prazer é todo meu. De antemão, já agradeço o convite para participar dessa série. Liderança do jeito que você faz, né? Sempre com muita precisão, né? E a liderança protagonista é mais uma série muito bem-vinda aí para nós. Eu tenho aprendido bastante com os amigos que você tem convidado. Que é isso? Hoje quem vai aprender sou eu, rapaz. Com você. Mas olha, Alves, antes da gente começar, antes da gente entrar na temática, né, da liderança protagonista, né, eu queria que você se apresentasse para os ouvintes. Está aí o César, o Tiago e outros que estão chegando. Todos sejam bem-vindos. Não deixe de marcar o ok. Dá um legal aí para ver se a imagem nossa tá boa, se o som está legal. Faz um comentário aí para a gente poder também acompanhar. E eu queria que você, Monte, se apresente, fale da sua trajetória, da sua carreira. Você tem 5 minutos, tá certo? A palavra é sua. Ok, meu amigo. Antes de mais nada, agradecer aos amigos aí que vão nos prestigiar e que estão dispensando esse tempo para nos ver, né? A minha carreira ela é um pouco longa, mas 5 minutos eu acho que dá para a gente definir bem. Então, eu sou um executivo da área de administração e finanças. Eu tenho especialização em gestão empresarial. Sou um economista, pós-graduado em administração financeira, pós-graduado em contabilidade e controladoria empresarial. Fiz um curso um MBA de gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral também, que foi muito interessante na minha carreira.
Certo. Eu tenho mais de 25 anos de experiências, né, de experiência em empresas nacionais, multinacionais, diversos segmentos de negócios. E aí a gente vai falar de instituição bancária, indústria, serviços, comércio, distribuição. E agora eu também estou estudando bastante um novo setor na minha carreira, que é o terceiro setor, que era algo que eu não tinha dentro do meu portfólio. Certo. Eu fui executivo de diversas empresas, né, de porte aqui no estado de Pernambuco. Também tive experiências fora daqui, morei 2 anos em São Paulo, trabalhando na Unilever. Tive experiências fora. Eu vou citar algumas empresas, né, todas elas que contribuíram muito para o meu aprendizado. Então, eu tive uma passagem pelo sistema financeiro, fiquei 5 anos lá e dentro do sistema financeiro trabalhei em diversas empresas do grupo, né, obviamente empresas não diretamente com o banco, mas empresas ligadas a essa questão de viabilidades e dentro do banco eu transitei por áreas como seguradora, crédito imobiliário, banco de investimento, agronegócios, segurança de valores, e aí foi 5 anos de muito aprendizado. Depois eu queria conhecer um negócio em indústria. Era o interesse, depois de 5 anos, eu digo, eu como economista, eu quero entrar e conhecer custo industrial, que era uma grande vontade, e entender como se processava as coisas na indústria. E aí eu tive minha primeira oportunidade, foi entrar num grupo que não está mais aqui, infelizmente, que é a Philips. Tá. Eu fiquei 2 anos na Philips. Para mim foi excelente, porque eu saí do sistema financeiro e fui direto para a indústria, e era um desafio enorme. Já em Recife, né, Monte? Já em Recife? Já em Recife. Aí fiquei 2 anos na Philips, à frente de contabilidade gerencial, precificação, de custeio, relatórios enviados para Holanda. Foi excelente essa passagem, né? Meu primeiro pé na indústria. Do lado existia uma indústria chamada Kibon. E a Kibon me fez um convite, né? A Kibon na época era uma joint venture entre a Philip Morris e o Grupo Tavares de Mello. Aí eu recebi um convite e achei bastante desafiador sair da Philips, que a minha vida era bastante arrumadinha, mas eu sou movido a desafios. E aí eu fui para Kibon. Cheguei na Kibon, a primeira joint venture que eu trabalhei era entre o Grupo Tavares de Mello, que é um grupo local muito forte aqui. Eu acho que um dos primeiros grupos de familiares a se profissionalizar. E a gente fez um trabalho enorme. Eu fiquei 13 anos e meio na Kibon. Que maravilha. 2 dos quais em São Paulo. E lá eu entrei e passei por diversas mudanças de composição societária. Era Philip Morris e Tavares de Mello, depois... Não, primeiro, não era Philip Morris, era General Foods, uma empresa americana com o Tavares de Mello. A Philip Morris entrou, ficou Philip Morris e Tavares de Mello. A Sovani. Eu sei, eu me lembro. Durante 10 anos. Então, eu era recém-chegado. Então, quando eu cheguei lá na Kibon Sovani, ainda tinha alguns trabalhos da JCR calado. Que a gente fez algum trabalho de incentivo fiscal. Mas eu auditava pela Price. Pela Price, mas eu trabalhei com a Price, né? E eu estava lá nessa época. Então lá a gente desenvolveu trabalhos incríveis, né? Então só completando, eu fiquei Philip Morris e Grupo Tavares de Mello, depois Unilever e Grupo Tavares de Mello. E a Price, quando eu cheguei, a gente fazia, se eu não me engano, custeio, e eu era responsável pela área de custo e de planejamento financeiro. Certo. Então era custo padrão. E naquela época você tinha a questão da atualização monetária, que o gringo nunca entendeu e não vai entender nunca, né? A questão da inflação. E a gente fez uma mudança ainda durante a Price, estabelecendo um custo real lá na época. E eu fui premiado,
em São Paulo, que existia outra fábrica, eles absorveram um trabalho que a gente fez aqui em Pernambuco, foi muito bom. E eu fui para São Paulo, né, representar todo o contexto do Norte e Nordeste, em planejamento financeiro e custo. Sim. E lá foi interessante, porque eu fui como expatriado, tiveram várias vantagens, foi muito bom. Foram 13 anos e meio. Que coisa boa. Depois disso, eu entrei num projeto que foi trazer o sorvete Nestlé para o Nordeste. Então, quando você está tomando um sorvete Nestlé, aquela frise azulzinha, quem trouxe foi o meu grupo, né, que foi convidado pela Nestlé, foi a primeira distribuidora de sorvete Nestlé a dar resultado no Brasil. Foi, recebi prêmio lá do pessoal da Nestlé. Monte, os 5 minutos já acabaram, Monte. Então, legal, rápido. Então, é porque os cabelos brancos são muitas experiências, né? Então, que bom, né? Em seguida, um grupo de usina de álcool e açúcar, Ondo Norte, papel e celulose por 2 vezes, Estaleiro Atlântico Sul, chegando aqui, um grande projeto. Aí, depois do estaleiro, eu fui diretor financeiro da ASA Indústria e Comércio. Depois, Netuno Internacional. E eu tenho uma empresa, eu também sou empresário, eu tenho uma empresa no segmento de consultoria empresarial, que é a Delphi. E aí, a gente falaria 10 horas da minha experiência, mas vamos lá. 5 minutos. Ok. Muito bem. Monte. Vou lhe chamar de Monte, tá certo? Perfeito. Alguns me chamam de Alves, José Alves, Monte, mas vindo de você, tudo é muito bem-vindo. É um nome de guerra forte, E você, que com toda essa vivência, Monte, eu quero começar o nosso debate sobre a liderança protagonista, fazendo a pergunta que eu tenho feito a todos os meus convidados, tá certo? Já passaram aqui vários executivos, né? Tanto da área de recursos humanos como da área de gestão. Você é um executivo da área de gestão. E eu tenho procurado sempre dar um equilíbrio entre a área de gestão e a área de recursos humanos. E a pergunta-chave é, Monte, faltam lideranças protagonistas nas empresas brasileiras? A palavra é sua. Eu só vou fazer uma proposta para você. Se você topar, a gente faz, senão eu respondo agora. Eu queria discorrer sobre o tema com você, trocar algumas ideias e, no final, a gente responder isso. Porque o contexto vai nos levar à resposta. Desenvolva. Então, e aí você entra na hora que você achar pertinente. É preciso saber, a primeira coisa, que liderança a gente sempre está tratando com algo bastante complexo. Por isso que a pergunta, às vezes, não é tão simples de responder. Como eu tenho algo complexo envolvido e ele mexe com algumas variáveis, né? Olhando o contexto protagonista, você precisa estar inserido dentro desse contexto. A pergunta que eu primeiro faço para mim mesmo e para alguns, eu quero ser protagonista nesse processo? Ora, se eu quiser ser protagonista nesse processo, eu tenho algumas atitudes ou alguns procedimentos a serem planejados. Primeira coisa, usando tua empresa, eu tenho que estar 100% envolvido nesse contexto da liderança protagonista. Para isso, vai exigir de mim, ou vai exigir de qualquer profissional, que eu tenha atitudes de liderança protagonista. Então, o que é que eu considero ter atitudes e o que eu considero as variáveis necessárias para se construir uma liderança protagonista? Primeiro, eu tenho um propósito. E para ter um propósito, um sonho, uma perspectiva de onde eu quero chegar, eu preciso construir esse cenário. Muitas vezes esse cenário vem por um incômodo, né? E por ser um incômodo, eu preciso me superar nesse
cenário nessa perspectiva. Por exemplo, se eu falasse da minha vida pessoal, eu fui uma pessoa muito humilde e fiz um propósito na minha vida de quando eu tivesse 40 anos, eu estar com uma estabilidade financeira diferente da vida que eu vivia. Para isso, eu tenho um esforço a fazer, eu tenho uma estratégia a montar, eu tenho que perseguir aquele meu planejamento e isso vai ser talvez doloroso, porque eu vou ter que me superar. Certo. Então, voltando aqui para as empresas e na liderança, eu tenho alguns pré-requisitos para uma liderança protagonista. Primeiro, eu ter uma visão, um propósito, um sonho e querer ser. Querer ser nem sempre é o suficiente. Então, eu preciso ter estratégias para que isso venha a acontecer. Eu preciso montar o meu plano de ação, eu preciso me esforçar e eu preciso ser o protagonista da minha vida. Certo. Então, este é o meu barco, né? Eu sou o condutor do meu barco. A gente sempre ouviu falar, Fernando Caldas, que em desenvolvimento de carreira, esperar que as empresas, o RH da empresa trabalhasse nisso. No entanto, há muito tempo que isso não é verdade, eu acho que nunca foi. Quem vai traçar o caminho efetivo de onde eu quero chegar, o meu desenvolvimento de carreira, ele parte de mim. A empresa, o RH é o meio, né? Mas o fundamental é eu estar embasado nesse contexto. Sendo assim, eu preciso construir dentro da corporação relações interpessoais, fundamental. Né? Eu vou interromper. Ponto. Considerando que você está expondo, tá certo? Considerando que você está expondo, as pessoas, necessariamente, elas já deveriam ter um propósito, né? Um propósito de vida. E como esse propósito de vida, ao entrar em uma organização, elas já deveriam agir com essa visão. Você encontrou, você vê isso no dia a dia das empresas, Monte? Que essa é a questão. Essa é a questão. É a questão. A questão principal é essa. Hoje as empresas, elas possuem lideranças protagonistas no seu dia a dia. Não é só o executivo, alto executivo, não. É todo ser. Porque até mesmo no protagonismo pessoal, do lado político, quantas pessoas poderiam ser protagonistas políticos, né? E não são. São omissos, né? São omissos, não são protagonistas. Veja, essa é uma questão, né? Ah, mas eu quero ser protagonista, mas se você não for protagonista de você mesmo, quem é que vai ser, né? Concorda? Verdade. Eu olho a questão empresarial porque o momento das empresas brasileiras, elas precisam de pessoas que façam a transformação, que ajudem o empresário a sair desse momento, a conduzir a essa realidade. O Brasil passa num momento muito delicado e não adianta a gente imaginar que isso vai acontecer com pessoas omissas, ausentes. Pois é. A gente tem, entrando nesse contexto, a gente tem uma dificuldade séria, tanto da parte dos empresários, né, de quem contrata determinados gestores e achando que os gestores, ele vai se transformar no líder, e existe um distanciamento aí entre a gestão estar à frente de uma área e ser um verdadeiro líder. Então, a gente encontra pelas empresas que a gente passou, né, e pelos serviços que a gente presta, muita empresa estruturada em gestão. Certo. Poucas são, e aí eu já estou te respondendo, né, poucas são, ou poucas foram preparadas, mas não preparadas pela empresa, entraram devidamente preparadas, ou se prepararam para ser uma liderança nesse sentido que a gente está contextualizando. Por quê? Porque não é simplesmente ter o domínio da técnica e habilidade,
não é simplesmente você estar à frente de uma equipe, mas sim, é você, dentro de um contexto de usar todas essas variáveis, a técnica, a habilidade, o conhecimento contínuo, a preparação, a relação interpessoal, você está trabalhando as questões pessoais do teu time e profissionais, para que você seja espelho, exemplo, e ao mesmo tempo você comandar um grupo, um time, que ele olhe em você e faça por você, né, mesmo não querendo fazer ou estar desmotivado. Certo. E aí essas coisas a gente adquire com experiência, obviamente, mas a gente tem que estar aberto para, o que eu falo, uma troca de know-how. Né? Muitos líderes ou gestores imaginam que só ele pode transferir know-how, enquanto que o dia a dia ele estabelece uma troca de know-how. Eu tenho que dar oportunidade como líder, né, protagonista, para que eu consiga extrair do meu time os pontos fortes dele. Né? Para isso, ele tem que olhar em mim um exemplo, ele tem que considerar que eu que estou sendo este líder naquele momento, eu sou a pessoa que vai ajudá-lo, tanto profissionalmente como pessoalmente, a ele atingir os nossos objetivos. Em cima dos nossos objetivos estão os objetivos da corporação. Assim, a gente vai fazer uma relação de confiança, né? Traçar um plano onde a ética, a fidelidade, a questão das entregas, né? De modo, trabalhando sempre a questão do positivismo nessa relação e dizendo, você é tão importante quanto eu. Então, a minha experiência diz o seguinte, que quando você está à frente de uma área, você tem que construir ainda mais essas relações. Né? Você não pode se isolar, por mais conteúdo e habilidades, competências técnicas que você tem, você não conseguirá fazer nada, né? Obviamente, nem levar a empresa para um patamar que ela precisa, se você não construiu essa relação. E a relação ela tem que ser verdadeira. Né? Lógico, eu concordo com você. Ô, Monte, você encontrou na sua trajetória executivos que pecavam pelo excesso de um lado humano pouco aplicável, ou seja, não eram tão humanos, eram mais técnicos. Você chegou a encontrar na sua trajetória muitos executivos nessa situação? Encontrei, Fernando. Inclusive, particularmente, eu já cheguei a chorar. Eu já, com os meus 40 anos, eu já cheguei a chorar em algumas empresas por tratamentos interpessoais desproporcionais. No entanto, cabe a gente também a ser o protagonista nessa hora, né? O protagonista do chefe, né? Eu falo, não é só ser protagonista para baixo, ser protagonista para cima também. Liderar superiores. E fazer entender que é uma situação que não soma, não agrega e que poderia ser de outro jeito. Certo. Mas a partir do momento que você traça um ambiente de, vamos assim, de verdade entre esta relação, é muito comum, talvez não seja muito comum, mas você expressar que o relacionamento não está bom. Eu, por exemplo, na minha condição de líder, a minha porta é aberta o tempo inteiro, né? E assim, eu gosto de trabalhar com gente que me instiga a melhorar cada dia mais. Sim. É o melhor ambiente porque eu estou aprendendo o tempo inteiro. Com certeza. Né? Com certeza. A liderar seus superiores é uma arte, né, Monte? Não é todo mundo que consegue liderar seu superior, concorda? Eu concordo plenamente com você. E assim, o recado que eu posso dizer que eu vivi e vivencio
é que muitas empresas, eu fui desligado, eu saí, eu reestruturou, eu pedi para sair, mas eu não perdi, mesmo com aqueles que talvez em algum momento, às vezes não por maldade, mas por um estresse, por um tal, lhe tratou um pouco mal. Eu, graças a Deus, Fernando, eu tenho um bom relacionamento até hoje, porque isso é muito importante, né? É assim, você ter um coração onde você consiga, né, dentre as dificuldades, dentre as aprovações que são causadas no nosso dia a dia, em especial na empresa, onde a gente passa a maior parte do tempo, você também tem que estar predisposto a ter essa relação, né, de um relacionamento construído por verdades. Sendo assim, você consegue eliminar algumas arestas e seguir o caminho. Então, mas certamente, voltando, tive sim líderes ou gestores que não foram perfeitos ou que não foram honestos em alguns tratamentos pontuais. Mas assim, eu não tenho ressentimento, e te falo de coração, de nenhum que eu trabalhei até hoje. Então, assim, a gente mantém ainda relacionamentos, um network bom. Perfeito. É muito importante que você está falando, Monte, porque a gente entende que na estrutura da liderança, o líder tem que ter o principal pilar é o relacionamento humano. Ele tem que ter o relacionamento humano, a preocupação com as pessoas, a forma de falar, a forma de atacar o problema, né? Ele tem que ser forte com o problema, mas ele tem que ser leve com as pessoas e fazer com que aquelas pessoas também façam, exercitem da mesma forma, né? Você pontuou muito bem. Você também pontuou a questão de manter relacionamentos humanos de longo prazo. Você destacou aí que até hoje mantém relacionamento com a sua rede, né, de relacionamento. Isso é muito importante, né, para os empresários, para os executivos, para aqueles profissionais que estão nos assistindo hoje e que querem almejar uma trajetória de sucesso. É muito importante desenvolver o lado humano, desenvolver a rede de relacionamento de longo prazo, tá certo? E as competências essenciais, que você está ali na sua formação, no seu trabalho, né? Que precisa ter um complemento de formação, de competências essenciais. Mas de cada empresa, em cada função que vem a exercer, sempre vai ter um exercício do lado do conhecimento. Eu considero esse o lado mais fácil. Eu concordo plenamente, Fernando. Construir relações, hoje, e sempre foi, né? Mas hoje... Travou um pouco. Se você concorda com essa leitura de desenvolver o lado humano, desenvolver a rede de relacionamento, e as competências é o mais fácil, porque depende de você ter atitude de querer buscar adquirir um novo conhecimento, um novo aprendizado. Esse é o mais fácil. Mais difícil é desenvolver o lado humano, né? Onde está a transparência, onde está o caráter, onde está a disciplina, né? Esse aí é que é o mais difícil para o líder, que quer ser um líder protagonista. A gente tem batido nessa tecla, viu, Monte? Temos batido na tecla do protagonismo, porque ele é muito importante nesse momento. E o que é que você me diz sobre isso? Você concorda com essa questão? Eu concordo plenamente. Então, o que você falou tem total apoio, eu concordo 100%. Plagiando você aí, 100%, eu concordo. Eu falo sempre o seguinte, liderança e aprendizagem são indispensáveis um ao outro. Isso quem dizia era John Kennedy, né? Mas aí eu estou plagiando John Kennedy também. Eu plagiei 100% e plagiando John Kennedy. Então, assim, manter relações e a tratativa interpessoal, ela não vai deixar de existir em nenhum momento da nossa vida. Seja em qualquer situação, do aspecto pessoal e profissional, ela não está desassociada. Então, é 100% com o que você falou. Perfeito, perfeito. Monte, a linha de ação hoje, né, a gente vê uma juventude que está chegando nas empresas, né, algumas lideranças jovens já exercendo cargos de direção,
né? Tive conhecimento de um alto executivo, com 29 anos, ele já está à frente de uma grande organização como o seu principal dirigente, né? Você veja a precocidade da desenvoltura de determinados talentos, né? Isso é muito bom. Isso é bom porque faz com que todos nós, todo o mercado, né, de profissionais, ele se mexa, ele se movimente, ele busque a reciclagem, ele busque o desenvolvimento, né, de novas habilidades, né, para que ele possa levar para as organizações sempre conhecimento, né? Porque é muito triste um empresário ter na sua equipe executivos ou talentos que não querem mais estudar, não querem mais pesquisar, não querem mais se desenvolver, né? Isso existe nas empresas, Monte? Não, existe sim. Existe sim, e esses profissionais, e aí eu vou falar dos que não se atualizam, né? Esses profissionais, obviamente, eles tendem a ficar para trás. Por que os novos chegam, né? Porque os novos vêm com a preparação também, talvez não venha com expertise de ter enfrentado situações práticas do dia a dia que também contribuem bastante para construir esse conhecimento, mas eles vêm de uma outra forma, com algumas técnicas e vamos assim dizer, aprendizados contínuos, recentes, renovados. Então, nós que somos líderes, né, e pretendemos sempre estar no protagonismo, a gente nunca pode deixar para trás o que a gente chama de aprendizagem contínua. Né? Eu estava nessa pandemia agora, acho que mês passado, eu vi um curso na PUC, Rio Grande do Sul, um colega tinha me mandado, poxa, vai ter um curso aí com Karnal e com a Luísa, da Magazine Luiza. Poxa, eu não tive dúvida, fui lá, grátis, 0800, e fiz o curso. Né? Foram algumas horas de curso online, mas me deu uma renovada em alguns conceitos que a gente já sabia, mas desperta e vem novos conceitos. Então, assim, é fundamental, Fernando, a gente estar antenado para o conhecimento. O conhecimento, ele não para. Né? Eu falo para as minhas filhas, né, que são da área de saúde, que elas vão terminar o curso, como uma já terminou medicina, mas depois de 11 anos, você ainda tem mais alguns 30 anos de estudo para ser um profissional na sua competência plena. Então, estudar nunca é demais. E a tecnologia, ela veio disponibilizando, né, e dando condição para que você busque o conhecimento. Eu defendo muito, Monte, o conhecimento aplicado, ou seja, você está desenvolvendo um trabalho e, em cima daquele trabalho que você vai desenvolver, aí você pesquise sobre o assunto, veja todos os aspectos inerentes àquele assunto. Aí sim, você está aprendendo e está aplicando o conhecimento. Essa é uma técnica de aprendizado que eu gosto de falar para os meus treinandos, né, ao longo da minha vida, sempre voltado para isso. Né? Não é para você comprar um livro e sair exaurindo aquele livro. Não é assim. A leitura, o aprendizado, ele tem que ser direcionado para que você aplique o conhecimento. Senão você vai acumular um conhecimento que não fez aplicação. Não faz sentido, é uma perda de tempo. Nesse sentido, Monte, nesse sentido, e olhando as empresas, né, nesse momento do nosso país, né, a área de recursos humanos, ela está preparada para converter, para transformar os seus colaboradores em líderes protagonistas, Monte? Fernando Caldas, eu tenho uma visão, e aí é minha visão, né, que pode destoar de alguma outra visão,
que eu acho que as empresas ainda não se atentaram para algo mais específico do modo que você está falando. Certo. Eu vou dar um exemplo para você, né? Lá atrás eu precisei construir muito conhecimento. Eu fiz uma graduação, fiz 2 cursos de pós, um MBA e tal. Então, assim, eu agreguei aquele conhecimento dentro das competências que seriam necessárias para eu construir minha carreira. Agora, né, depois de um tempo, e assim, comungando diretamente com o que você falou, eu tenho uma estratégia de adquirir conhecimento mais seletivo, né? Então, eu vou abordar exatamente aquilo que vai me capacitar ainda mais, vai aperfeiçoar, ou aquele que eu não tenho, mas que eu preciso para desenvolver determinada tarefa. Então, eu acho que é uma construção de RH, do jeito que você falou, que está começando agora. Isso ainda vai se consolidar com o tempo. Mas hoje, na hora que se faz uma busca por um profissional, eu acho que o conceito aí é buscar conhecimentos plenos, às vezes específicos na área, mas o cuidado de ter uma continuidade, né? De oferecer talvez, ou estimular talvez um conhecimento contínuo, isso quase nunca acontece, né? A gente sabe que para os profissionais... Monte, por que isso não acontece? As áreas de recursos humanos não estão preparadas para identificar isso? Eu acho que estão. Existem várias pessoas, eu conheço muitas delas, amigos meus, que são excelentes profissionais dessa área. Você, por exemplo, já entrevistou alguns. E eles são extremamente preparados. Eu acho que ainda não se encontrou um planejamento adequado para esse desenvolvimento. Inclusive, né, eu acho que as próprias universidades, elas não desenvolvem algumas variáveis que a gente sabe que na prática a gente deveria ter. Existe muito um contexto técnico de habilidades, quase nunca nada de relações interpessoais, quase nunca nada das relações que a gente precisa hoje, num contexto do network, que você bem fala, de longo prazo. Né? Então, a gente está construindo isso meio que por osmose, na marra. Né? Aqueles que percebem, mas muitos ainda não percebem que isso é fundamental para a continuidade da carreira e para que a gente se ofereça no mercado com competências além daquelas que foram construídas por conhecimentos meramente técnicos. Você pontuou de uma forma muito, muito interessante, Monte, que realmente os centros acadêmicos, né, elas não preparam as pessoas, assim como a formação de nível médio também não prepara as pessoas do lado comportamental, né? Isso não acontece. Aí sai jovens, talentos, né, que têm uma conhecimentozinha dentro dele, de cada um, e que quando ele encontra uma empresa que estimula, que tem uma área de recursos humanos que é estimulante e consegue desenvolver aquela semente, maravilha. Mas quando não encontra, é um desastre, né? É uma perda. É verdade. E eu acho que também uma coisa que contribui para isso, nas nossas empresas, principalmente na nossa área aqui de empresa familiar, onde algumas ainda não estão totalmente profissionalizadas, você tem uma busca imediata por resultado. Certo. E nessa busca imediata por resultados, algumas coisas ficam para trás. Por quê? Você termina conseguindo muitas vezes o resultado, mas você não tem esse resultado contínuo. Certo. Porque você deixou, né, você tinha uma meta de lucratividade, por exemplo, mas você não construiu backups, líderes que dessem manutenção a isso. De repente, as pessoas elas se desmotivam lá dentro da organização e o RH, de certa forma, é uma peça fundamental para reter esses talentos, mas eu acho que ainda está faltando, e ainda tem, eu digo assim, ainda tem muita oportunidade
nessa preparação desses líderes, tanto do lado das universidades como das empresas. Ô Monte, o Manuel Teixeira está fazendo uma observação que é muito pertinente, né? Que seria um deslocamento entre o propósito do RH com o propósito de resultado das empresas. Eu diria, viu, Teixeira, que o propósito de RH ele tem que estar alinhado à missão da empresa, à missão da organização, porque o resultado da empresa está previsto na missão, né? Então, se esse RH não tiver com os mesmos propósitos da missão da empresa, já começa com problema. Não vai trazer talentos que vão fortalecer o negócio. Concorda, Monte? Eu concordo plenamente, é isso mesmo. O que eu falo é o seguinte, as empresas elas têm que ter uma comunicação eficaz. Eu até escrevi no LinkedIn alguns artigos nesse sentido. Então, o que é uma comunicação eficaz? É você, primeiro, que todos que participam do contexto da empresa, essa comunicação tem que chegar. Qual é o planejamento estratégico da empresa? Qual é a sua missão? Qual é o seu valor? O que é que eu estou prevendo para o ano que vem, para daqui a 5 anos? Onde a gente quer chegar? Obviamente, a forma de colocar isso para diversos grupos distintos da empresa pode ser diferente, mas o recado tem que ser o mesmo, o conteúdo tem que ser o mesmo. Então, na hora que você consegue fazer esse mapeamento e comunicar com eficácia, você sabe exatamente aonde você quer chegar e as peças envolvidas, as áreas envolvidas, os setores envolvidos, a liderança envolvida, trabalhando na sua equipe para montar esse ponto específico para atender o que a organização quer de você. Perfeito, perfeito. Algumas empresas, né, elas já trabalham, a área de recursos humanos já trabalha o recrutamento e seleção, levando em consideração os valores da empresa, né? Quais são os atributos, os propósitos e valores da empresa, que é a crença, né, que aquela organização tem, apesar de ser um aspecto abstrato, mas ele é fundamental. Então, na hora de recrutar um colaborador, aquele recrutamento já está inserido no perfil do talento que eles querem recrutar, quais são os valores, né, que a empresa espera encontrar nos seus colaboradores. Mas isso são poucas áreas, poucas empresas, poucos departamentos de recursos humanos que estão agindo dessa forma. Elas ainda ficam, a grande maioria ainda fica preocupado com o currículo, o lado técnico, né? O lado técnico. Se a pessoa tem aquela formação técnica, que é a que dá a resposta. Você se formou numa Universidade Federal. Como você se formou numa Universidade Federal, você tem uma boa pontuação. Não é por aí. Não é por aí. Eu considero que isso é apenas uma parte disso. Eu até digo, Fernando Caldas, que a gente tem muitos profissionais na área de RH que são bastante competentes, né? A gente conhece vários deles. O que eu acho é o seguinte, as corporações, elas sofrem de um mal. Eu digo que muitas delas estão doentes. Por quê? Porque você, ao chegar nas empresas, você encontra diversas ilhas. É comum você encontrar isso, né? Muitos profissionais, e assim, eu não quero dizer que é por falta de experiência nem de competência, mas se resguardam no seu quadradinho e não deixam outros penetrarem, sabendo eles que ao abrir o leque de interações, né, numa relação cliente-fornecedor, interações departamentais de pessoas, você está construindo competências e não segregando competências. Então, o RH hoje ele também tem dificuldade porque os profissionais, principalmente agora, principalmente depois da pandemia, alguns, né, infelizmente, eles se resguardam em sua área e muitas vezes são impenetráveis. Ou por proteger situações de permanência, e aí eu chamo que existe um certo grau de falta de sabedoria, né, de inteligência emocional que tanto que a gente precisa, né, para lidar com a equipe, para lidar com departamentos,
quer seja pessoas internas ou externas à organização. Então, assim, eu acho que o RH, alguns, obviamente, ainda tem muito para se especializar, mas a gente tem muitos especializados que ainda não perceberam que dentro da organização existe um trabalho forte de RH que é quebrar alguns paradigmas e destruir, quer dizer, destruir não, colocar ponte entre essas ilhas. E aí ele vai estar somando e entregando muito mais. E como o Manuel Teixeira colocou, vai trazer o propósito do RH para o propósito do resultado da empresa. Esse é o caminho, viu, Teixeira? Monte está aqui fazendo justamente aquele elo de ligação que algumas áreas de recursos humanos ainda precisam despertar para isso. Monte, nós estamos chegando no final, né, o tempo passa muito rápido. Eu confesso que eu estava... Ele é nosso auxiliar, mas ao mesmo tempo ele também trabalha contra a gente, né? E eu queria que os nossos ouvintes não deixem de marcar, não deixem de assistir as outras lives e também os outros coaches que estão sendo realizados aqui no nosso canal. Compartilhem esse trabalho com os seus amigos, né, nas suas redes sociais, para que eles também conheçam o trabalho de Monte, conheçam o coach executivo que temos realizado aqui no canal do Instagram, através de Fernando Caldas. E Monte, você, para fecharmos, né, antes de você dar a sua mensagem para os executivos, dar a sua mensagem para os colaboradores, para que eles que ainda não despertaram para a necessidade de serem protagonistas, né, desenvolverem a liderança protagonista, porque precisa querer, né? Precisa querer. Mas se ele não for um líder, ele vai ser um liderado, né? E se ele for um liderado eternamente, ele não vai crescer profissionalmente. Então, veja que é uma situação que não dá para deixar a pessoa parada no tempo, né? Você tem que crescer, tem que buscar o crescimento. Você tem que ser ambicioso, mas é a ambição saudável. Não é a inveja, não é a disputa pelo cargo, não é a destruição do colega, não. É a liderança construtiva, liderando os seus iguais, os seus pares, liderando os seus superiores. Como é que se lidera um igual? Como é que se lidera um superior? É levando soluções, é resolvendo os problemas deles, é apoiando. Mas para você fazer isso, você tem que se preparar. Monte fez aí um relato da preparação dele, da formação técnica dele. Isso serve para você, ouvinte, também. Você tem que se preparar para liderar seu superior e liderar seus pares. Monte, que conclusão podemos chegar na sua vivência, tá certo? Executiva, no que tange às lideranças protagonistas nas empresas? Temos lideranças protagonistas ou não? Ou precisamos desenvolver essas lideranças hoje? Fernando Caldas, eu chego à conclusão que a gente tem pouquíssimas lideranças protagonistas. Né, por tudo aquilo que a gente está conversando. Eu sempre falo assim, para ser um líder protagonista e para ser uma pessoa que se destaque, pense assim, tudo que você tiver de ser, que seja bom. Falo isso na minha vida, na vida das minhas filhas. Eu tenho uma filha que é médica, eu digo, olha, você é médica, mas você tem que ser uma médica de excelência. Para isso você ainda tem muito a desenvolver, muito a estudar e muito a aprender com seus pares, né? No ambiente que você vive, mas não se acomodem em ser apenas uma médica, seja a melhor médica. Seja a melhor médica, é isso mesmo. Então, são duas médicas, na verdade, uma está terminando também. Então, essa é a mensagem que eu dou. Porque não adianta nada você não viver e não ter um propósito, você não ter sonho, não perseguir esse sonho, sabendo que para isso você vai ter que ralar, que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, que você vai ter que suar, vai ter que transpirar e você vai ter que construir relações. Né? Sem relações, você não chega a lugar nenhum. Relações interpessoais, relações com ética,
com correção, com o devido respeito, com transparência, com a possibilidade de dar oportunidade às pessoas que estão do seu lado, que estão abaixo, que estão acima, todos são importantes nesse cenário. E não existe liderança protagonista sozinha. Né? Ela se constrói em relações multidisciplinares. Não tem outro jeito. Né? Então, para isso, eu preciso estar aberto e preciso me preparar. Então, é assim que eu vejo uma liderança protagonista. Infelizmente, temos poucos, mas eu acho que esse recado que você está trazendo para o público que está nos vendo, né, aos amigos e tal, ele, de alguma forma... Parabenizando. De alguma forma, cria uma semente, e aí eu te agradeço pela oportunidade para a gente estar trocando essas ideias. E com certeza, esses amigos que estão aí, eu também quero agradecer imensamente a todos pelo tempo dispensado. Com certeza, muitos, eu não estou vendo quem são, mas contribuíram muito no meu aprendizado, na minha vivência pessoal, profissional. E assim, a gente não pode esquecer de jeito nenhum das pessoas que nos ajudaram, daquilo que a gente pode fazer pelo próximo, pelo amigo, e estar num ambiente que agregue sempre. Com certeza. Eu ia ler alguma coisa aqui para você. Só temos um minuto, senão a live cai. Eu ia ler, como todo mundo faz, eu ia ler alguma coisa, mas eu não vou. O que eu digo é o seguinte: seja você, procure ser correto, transparente, fiel, dedicado, tenha propósito, se esforce, estude continuamente, respeite os seus amigos, respeite a instituição onde você está, ela é muito importante. E assim você traz, com algumas atitudes, faz com que o teu time, como líder protagonista, trabalhe mesmo que seja só por você, né? Mas ele vai te dar resultado. É isso aí. Nós estamos tendo convidados e ouvintes de vários estados, viu, Monte? Está tendo aqui o prazer de receber o Elvis, está mandando um abraço para você. O outro, Elvis é um amigão. Trabalhamos juntos. Elvis é um grande executivo que está aí, né? É o próximo, viu, Elvis? Você vai ser o próximo aí da nossa live, tá? Já pode aprendi muito com todos do estaleiro, não tenha dúvida. Tive um mentor sensacional, que foi Luiz Góes, que já passou aí por algumas empresas que nós trabalhamos junto, e eu acho, não sei se ele está. Depois eu mando para ele essa nossa conversa. Mas me ensinou bastante. Muito bom. Então eu quero agradecer a todos os ouvintes, quero agradecer a você, Monte, com sua trajetória fantástica, trazendo a sua experiência para todos nós, né, aqui nesse momento. Amanhã, nossos ouvintes, o nosso coach será às 17 horas. Não deixe de participar, não deixe de estar conosco e vamos continuar a nossa série sobre a área de planejamento estratégico e orçamento, dentro da série Como implantar uma controladoria na sua empresa. Muito obrigado a todos, um grande abraço, Monte, e até amanhã, com a graça de Deus. Muito obrigado a todos, muito obrigado àqueles que nos acompanharam, boa noite e fique com Deus.